Henrique Mais Notícias. Bom, vamos começar aqui um relato da situação do momento sobre o Ceasa. A greve já afeta os supermercados, a central de abastecimento do Paraná, a Ceasa também já tem quase nada lá, porque com a greve os alimentos perecíveis, como frutas, legumes, laticínios, carnes, enfim, isso tudo está prejudicado. Qual é a situação que nós temos mais atualizada, Mark? Olha só, Denian, de acordo com a APRAS, que é a Associação Paranaense de Supermercados, o estoque de alimentos perecíveis, como frutas, legumes, verduras, carne e demais produtos resfriados, como laticínios, já está prejudicado, hein? Aqui em Curitiba, uma rede de supermercados já limitou a compra de 5 itens por cliente. No açougue, já faltam alguns cortes de carne. Na Ceasa, o movimento caiu 80% e quem ainda não tem como ir até lá, conta que os produtos que não estão faltando tiveram uma disparada no preço. A batata estava de 60, 70, foi para 120, até 150 reais. A cenoura também estava de 35, foi para 70. Duplicou, alguma coisa até triplicou o preço. Tomate também subiu bastante já. O gás de cozinha também está sob risco. O sindicato da categoria diz que apenas metade das revendas estão recebendo botijões e eles podem subir de preço. Daniel, estive em Paranaguá ontem, fui até o Porto fazer uma reportagem. Sabe quanto está o gás de cozinha nas ruas de Paranaguá? R$ 180 o botijão. Pois é, o preço disparou. Tem a desonestidade dos comerciantes em tentarem repassar ao consumidor a questão do preço, mas a gente agora tem um entrevistado na linha que vai conversar conosco, representa os caminhoneiros, o nome dele é Vanderlei Alves, o Dededo, representa os caminhoneiros do Paraná e vai nos passar a situação atualizada. Ontem muito se trouxe de informação de um possível acordo entre o governo federal e o Movimento Nacional dos Caminhoneiros. Será que este acordo saiu ou não saiu? Qual é a realidade do Paraná? Dededo, bom dia. Dedeco. Dedeco, perdão, desculpa. Dedeco, bom dia. Qual a situação aqui no Paraná? A situação aqui no Paraná, não só no Paraná, como no Brasil todo, é a mesma. Nós estamos parados. Ontem, os representantes que estavam lá, eles não passaram para nós, muitos ficaram bravos, mas eles passaram para nós o seguinte: eles assinaram um compromisso com o governo de falar com a categoria para ver se a categoria aceitava a proposta do governo, né? E depois eles voltaram a falar com o governo e se caso nós concordássemos com isso, nós acabava a paralisação. Mas então a paralisação não acabou? Não acabou, ela continua firme e forte e pela covardia do governo ter soltado uma nota para a mídia, porque a mídia é rápida, soltou, ela fez o trabalho dela. E pela covardia dele ter feito isso, agora vai ter que recomeçar as negociações de volta. Porque tudo que ele ofereceu aí para a gente não serve e não queremos. O que precisa acontecer para que os caminhoneiros parem a greve? Qual é o ponto central da reclamação dos caminhoneiros brasileiros? A nossa prioridade hoje é a revogação do decreto 9.101, que liberou a política de preços para a Petrobras, e redução dos impostos sobre os combustíveis, não é só sobre o diesel, não é sobre os combustíveis. E tem algumas outras pautas, por exemplo, do eixo erguido, que o caminhão vazio com eixo erguido não se cobra o pedágio, isso é lei. Mas os pedágios aí no Brasil, os estados entraram com liminares, e desde quando foi feito esse projeto, essa lei em 2015, os pedágios ainda continuam cobrando o eixo erguido, sem dizer que está caríssimo. Sem dizer que ele está caríssimo. Os pedágios, ninguém suporta mais pagar os pedágios. Você pega uma carreta 9 eixo, você vem lá de Maringá para o litoral e volta para Maringá, é R$ 1.300, só de pedágio. Sim. Ninguém suporta mais. Nesse momento, Vanderlei, a gente tem quantos pontos de manifestação no estado do Paraná?
Até ontem, aqui no estado do Paraná, nós estamos com, se eu não me engano, com 38, 39 era ontem, e parece que aumentou mais 2 depois da notícia do governo aí. O pessoal foi para a pista numa cidade, eu não lembro, passaram para mim ontem, porque ontem nós estávamos, eu saí da reunião da Defesa Civil, com a Defesa Civil ontem, por volta de 7 horas da noite, e comecei a fazer a conscientização do acordo que fizemos com a Defesa Civil para manter gasolina para os carros oficiais, para ambulâncias, carros da polícia, para manter o leite trafegando, carga viva, ração para animais. Nós fizemos o acordo, eu e o Plínio Dias, nós estávamos começando a conscientização com os caminhoneiros nos grupos, para atender a Defesa Civil, os caminhões da Sanepar, Copel. Nós não queremos atrapalhar esses serviços essenciais da população. Muito bem, conversamos com o Vanderlei Alves, o Dedeco, que lidera o movimento dos caminhoneiros aqui no estado do Paraná. Muito obrigado pela atenção à Jovem Pan. Então, para atualizar a informação do momento, não houve acordo entre o governo federal e o movimento dos caminhoneiros no país. Aqui no Paraná, inclusive, aumentou em mais 2 pontos as manifestações. Há um compromisso dos caminhoneiros em deixar passar aquilo que represente questão de defesa civil, Sanepar, Copel, o que precisar para atender a sociedade, mas o fato é que a greve continua. Denê, só atualizando os números aqui, apesar do líder dos caminhoneiros ter passado esse número de cerca de 40, segundo as polícias, é muito maior. São mais de 200 pontos de bloqueio em todo o estado, são 70 pontos de protestos nas estradas federais e 134 nas rodovias estaduais. Esse é o último balanço da Polícia Rodoviária Estadual e também da Polícia Rodoviária Federal, divulgado agora no início da manhã. Então são mais de 200 pontos de manifestações em todo o estado. Então quer dizer que não há qualquer tipo de avanço na negociação. E eu li uma notícia que me chamou muito a atenção, de que há muitos caminhoneiros que também não estão nem aí para o movimento do sindicato. Que o sindicato negocia com o governo federal e o caminhoneiro, que é dono do seu próprio nariz, não está comendo o prato feito entregue pelo sindicato dos caminhoneiros. Disseram, não. Sindicato que quiser se vender ao governo federal também que se venda. Nós vamos manter a manifestação até que a pauta seja atendida. O governo está emparedado, terá de ceder, sob pena de o Brasil verdadeiramente virar um The Walking Dead. Só que o The Walking Dead, por incrível que pareça, tem 8 anos com um zumbi rondando e tem gasolina. Aqui em 4 dias já acabou tudo. Acabou. Difícil encontrar um posto de gasolina em Curitiba aberto agora. Então nós vivemos uma situação de fato muito forte. É curiosa a reação da população nas redes sociais, porque deveria haver uma revolta geral com o desabastecimento, com a dificuldade em abastecer. Mas a gente percebe que a política de preços hoje praticada nos combustíveis, como ela interfere na vida de todo mundo, há um apoio meio que geral à greve dos caminhoneiros. Eu não percebo, me corrija, Marcos, se eu estiver equivocado, eu não percebo por parte do cidadão comum uma revolta com o caminhoneiro. Você estava falando, Denê, eu estava olhando aqui justamente as manifestações dos nossos ouvintes. Na live, por exemplo, ninguém está reclamando da greve. Pelo contrário, as pessoas estão declarando apoio aos caminhoneiros, ao líder deles que entrou no ar agora há pouco. Ninguém falando mal da greve. O pessoal tá na tampa, né, Denê? Não aguenta mais pagar tanto imposto. E eles acertaram no mote. Eles foram na raiz do problema. O problema é o imposto. E estão batendo nisso. O problema é o Estado, gordo, e estão fazendo esse debate, que é importante. A gente paga uma fortuna de tributo. O governo tem uma fome, uma sanha de arrecadação. Mete a mão diretamente no nosso bolso. A gente paga CID, que é uma contribuição específica lá na gasolina. A gente paga um ICMS que é brutal. A gente paga PIS, COFINS, tudo no preço. Fora o tributo indireto, que ainda é cobrado. O ICMS é responsabilidade dos governos dos estados. Precisa alguém bater na porta da governadora Cida Borghetti e ver como que os governadores
vão falar com a sociedade. Claro, não é o governo do Paraná sozinho, mas qual é o movimento que os governadores fazem na questão tributária que incide sobre os combustíveis? Tem ICMS embutido. Tá tudo lá no Palácio do Planalto. Só se olha para o governo Michel Temer, só se olha para o Congresso Nacional. Aliás, não tem deputado e senador em Brasília. Todo mundo ficou com medo. Ai, não vai ter combustível de aviação. Foi todo mundo embora. Para que você perceba como esse país é ridículo, como isso aqui é uma república bananeira. Onde é que tinha que estar o político hoje? No centro do poder. O país está parado, o Congresso Nacional tinha que estar funcionando. O que os senhores deputados federais e senadores fizeram? Ai, vai acabar o combustível, vai acabar a querosene de aviação. Todo mundo correu para o aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília e riscou da capital federal. Não tem Congresso funcionando, porque eles precisavam ir para as bases. Que bases? Que país bananeiro que é o Brasil. Congresso não funciona, todos os olhos voltados ao Congresso, não tem ninguém. O governo federal se mostra inerte no sentido de dar uma solução efetiva. O chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha, parece o bonecão do posto, aquele com os braços assim. Solução até agora pífia. A Petrobras tentando minimamente dar alguma resposta que também não é a resposta positiva. Ah, vai baixar o preço de 1 ponto não sei o que percentual, que também não resolve nada. E os governadores, que deveriam estar se reunindo, todos os 26 governadores dos estados e o governador do Distrito Federal, para discutir a questão do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Alguém faz alguma manifestação nesse sentido? Também não. Eles vão esperar o quê? Acabar o abastecimento para atingir todo mundo? Porque falta pouco para suspender a aula. Falta pouco. Nenê, desculpa, mas algumas cidades já suspenderam as aulas. Pois é. Eu digo uma suspensão geral das aulas. Daqui a pouco eu não tenho como levar a criança para o colégio. O governo caminha naquela velocidade que eu sempre digo aqui, é um cágado andando, é um jabuti. É uma tartaruga velha, cansada. E os governos dos estados têm responsabilidade. O governo do Paraná já se manifestou, Mark? Denê, eles fizeram um acordo com os caminhoneiros para que as cargas especiais com remédios e perecíveis possam passar pelos bloqueios. Eles bolaram um adesivo, os caminhões que tiverem esse adesivo vão poder passar. Isso foi acordado com o líder dos caminhoneiros. Mas, reforço aqui, que é o mesmo acordo do governo federal. Eles divulgam lá na mídia, o governo divulga, mas na ponta, o caminhoneiro que está no piquete não respeita esses acordos fechados pelas lideranças. E aí não sei se adianta muito. E a questão tributária, os governos não gostam de falar, né? Isso não falaram nada. Não, fica todo mundo também, aos governadores interessa ver a bomba explodir no colo do presidente Michel Temer, porque o presidente Temer, o vampirão, não tem nenhuma condição de governo. E ele não tem condições de governo, e não é de hoje. O governo Temer é um reloginho contando os dias para acabar. Tem eleição em outubro e depois é tchau e bênção. É um governo que não governa, não aprova nada, que não tem como votar emenda constitucional, porque o Brasil está sob a ação de uma intervenção no Rio de Janeiro, uma intervenção federal no estado do Rio, na segurança pública. Então, é um salseiro. E estourou na ponta. E repito, a sociedade não está revoltada com a greve. Denê, sabe o que eu sinto? Aquele clima dos protestos de 2013. Começou com 10 centavos da passagem em São Paulo, foi se alastrando e virou no que virou. Eu sinto essa energia na população. As pessoas estão sofrendo, estão ficando 1 hora na fila do posto para abastecer o carro, já não encontram produtos no mercado, o que encontram está muito mais caro, mas estão apoiando os caminhoneiros mesmo assim. Estão entendendo aquele negócio assim, sabe, o remédio amargo? E estão encarando isso com naturalidade. Até porque os caminhoneiros fizeram uma jogada, é marqueteira, mas é inteligente. Não é só no diesel, é sobre os combustíveis. Há uma carga tributária que incide sobre a gasolina e sobre o álcool, que também faz parte da pauta do movimento dos caminhoneiros. E aí pega todo mundo. Todo mundo. Tem muito comerciante, de fato, desonesto.
Ontem eu vi alguns postos retirarem o valor daquele banner do lado de fora. Os postos que ainda tinham gasolina e álcool com aquele banner sem nada, para a pessoa se ver forçada a pagar o preço da bomba, porque já está parada lá 1 hora na fila e aí vai abastecer. Não esqueça da orientação do Procon. A orientação é: abasteça, anote a quilometragem, pegue a nota fiscal e depois multa neles. 7h25, o momento é o do ouvinte na Jovem Pan. Denê, vários ouvintes aqui mandando a foto fiscal do combustível que abasteram os carros. E eles estão revoltados aqui com os impostos. Esse movimento serviu para as pessoas começarem a reparar naquela última linha da nota, que agora é lei, inclusive, tem que constar ali o imposto. O Ricardo Stapassoli, por exemplo, colocou aqui, ó, de R$ 92,00, R$ 44,00 foram impostos. A gente vem falando disso, falei, ó, o preço das coisas tem o preço de verdade. Há um preço que é o preço do combustível, que é o preço verdadeiro, e o resto é tributo. Faz tempo que esse jornal sublinha isso. Tempo. Não adianta reclamar do preço da gasolina pelo preço da gasolina, ou o preço do diesel pelo preço do diesel. O problema central do valor das coisas é quanto você incide de tributo em cima. Faz horas que nós sublinhamos isso. Agora, felizmente, a imprensa acordou. O Sérgio Todd diz que muita gente só abasteceu para apoiar os caminhoneiros, para mostrar que tem que faltar logo para parar o país, segundo o Sérgio Todd. O Alexander Guimarães diz que, na opinião dele, o legal foi ver taxistas, donos de restaurantes e pessoas comuns apoiando e até levando mantimentos para os caminhoneiros nos protestos. Isso é verdade, viu, Deninha? Por exemplo, num dos principais piquetes aqui do Paraná, que fica no trevo de acesso ao pátio do Porto ali em Paranaguá, entidades ligadas à igreja, Rotaries Clubes, clube de motoqueiros, todo mundo levando lá barraca, cobertor, comida. A população está apoiando na ponta de verdade, não é só no discurso, estão inclusive ajudando fisicamente os caminhoneiros. Também tem a participação aqui do Michel Moraes pelo Facebook. Ele diz que tem que tirar fora o PIS, COFINS, ICMS, 45% só para o governo. O que estamos ganhando com isso? Diz que ele apoia a greve. Mark, faça um relato aí do seu trajeto aqui de Curitiba até Paranaguá. Como que foi? Denê, me chamou a atenção porque eu já cobri várias greves de caminhoneiro ao longo da minha carreira, mas essa tá mobilizada e organizada de uma forma que eu nunca vi um movimento desta natureza. A equipe aqui da RIC TV desceu a Paranaguá, na ida e na volta não tinha nenhum caminhão na estrada. Mas eu tô dizendo nenhum, é nenhum mesmo. Não tinha nenhum fura-greve, que geralmente a gente fala, né, Dinha? A greve tem muita aderência, 80%, 90%, mas sempre tem um ou outro. Não tinha nenhum caminhão na estrada, nenhum dos principais portos do Brasil, tudo parado e de forma organizada. Eles não bloqueiam o fluxo de veículos de passeio, ficam principalmente nos postos de combustível, eles se reúnem ali, montam um piquete na beira da estrada e ficam ali se manifestando. Tem 2 grandes piquetes, por exemplo. Um no posto ali perto do posto de Alexandra, da Polícia Rodoviária Federal, e outro bem no trevo do pátio de triagem do Porto Paranaguá. Esses 2 pontos, eles ficam ali concentrados, fazendo discursos, conversando, enfim, e os caminhões todos parados ao longo dos acostamentos e nos pátios dos postos. Nenhum caminhão rodando no trajeto aí até Paranaguá de Curitiba, na ida e na volta. E o Porto atingido diretamente, né, Mário? Já começa a refletir nas exportações, né, Denir? O Porto de Paranaguá teve uma queda de 27% na movimentação de grãos. Desde a última segunda-feira, nenhum caminhoneiro descarregou nada no porto, que operou toda essa semana apenas com o que havia no estoque. A situação já se reflete nas exportações. Nos últimos dias, 180 mil toneladas deixaram de ser carregadas, o equivalente a 3 navios cheios. A movimentação de grãos teve queda de 27%. O embarque de soja, trigo e milho caiu de 85 mil toneladas para 60 mil toneladas. Dos 3 berços do corredor de exportação, um já está totalmente parado. As importações também já foram afetadas. O desembarque de fertilizantes caiu de 25 mil para apenas 10 mil toneladas diárias. A expectativa é de que a situação piore se os caminhoneiros não voltarem a rodar. E olha aqui, ó, tem um comunicado importantíssimo para os milhares e milhares de bacharéis e estudantes de direito que iriam realizar a segunda fase do exame da OAB
seria realizada no próximo domingo, dia 27 de maio, domingo que vem agora. Depois de amanhã. A prova foi suspensa. A Coordenação Nacional do Exame Unificado da Ordem dos Advogados constatou não haver condições de logística para a entrega e aplicação das provas de forma uniforme no país. Entendeu que poderia haver problemas de segurança, até de sigilo e eficiência para a aplicação da prova da OAB. Então, está suspensa a aplicação do exame. A data ainda será determinada com maior certeza mais para frente, mas o fato é que o exame da Ordem dos Advogados do Brasil foi cancelado. Não haverá prova no próximo domingo. O Poder Judiciário do Estado do Paraná prorrogou os prazos que iriam vencer hoje, os prazos de hoje aí do Judiciário, eles foram prorrogados para segunda-feira, e o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná determinou que o juiz da comarca faça a análise de caso a caso da possibilidade, inclusive, de suspender audiências, de suspender os prazos, de dar uma solução que não se prejudique o jurisdicionado, a parte do processo. Então há uma questão da Justiça Estadual e na Justiça Federal também, né, Marcos? Exatamente. A Justiça Federal suspendeu os prazos e suspendeu também o expediente. Atenção, você que precisa da Justiça Federal, ela não funciona hoje por causa da greve. Então a gente tem um efeito, claro, o efeito mais evidente, que é o efeito da falta do combustível, do supermercado já com desabastecimento, mas há outras áreas que a gente precisa olhar, o judiciário é uma delas, e o exame da OAB aí são sempre milhares de estudantes e de bacharéis em direito que vão realizar o exame da OAB. O exame está suspenso, não acontece no próximo domingo. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Para o mundo inteiro em rickmais.com.br/Jovem Pan. Estamos também no aplicativo da Jovem Pan Curitiba no seu celular e na live do Facebook, que está bombando com a participação dos ouvintes. Bombando demais. O WhatsApp não dá conta, o Marcos Souza, de atender a todas as mensagens que chegam, porque a gente tem o privilégio da liderança da audiência. A gente agradece demais mesmo a companhia do Estado do Paraná em se servir deste noticiário que é feito justamente para você aí do outro lado. Denê, contar um bastidor aqui. As pessoas ficam reclamando muito comigo no Facebook, no Instagram, elas me acham nas redes sociais e ficam me xingando lá porque eu não leio as mensagens. Ontem eu fiz questão de postar um vídeo, acho que o Terribas e o Denê viram, que por que não lê? Não tem como, é muita mensagem, muita mensagem. Muita coisa. Volume muito grande. Ué, se a gente não tivesse audiência, que triste seria. Ah, não dá, mas não dá conta mesmo, gente, porque parece... Sabe quando você abastece? Tô falando sério agora. Ó, quando cuidado, você abastece, cuidado com exemplos de abastecer agora. O pessoal tá quando bravo você com isso. aperta lá a bomba e aí você fica vendo o reloginho Girar com o teu dinheiro, o reloginho do dinheiro, não da gasolina. Do dinheiro. É assim o nosso WhatsApp. Eu não tô fazendo nenhum tipo aqui. Se você parar na frente do computador, onde atualiza o WhatsApp, fica igual o reloginho. E aí o Mark fica se virando ali na medida do que é possível de a gente relatar a participação do ouvinte. Tem muito ouvinte pedindo que eu opine sobre a responsabilidade política do que acontece hoje no país. A responsabilidade política é do governo do Partido dos Trabalhadores, somada a este governinho do Michel Temer, que é tudo o mesmo governo. Quem meteu a mão na Petrobras e fez com que a disparada dos preços chegasse ao ponto que chegou, porque ora maquiava valor, desviou, quebrou, isso aí é herança. E esse é o verdadeiro legado do Lula, o governo Dilma Temer. Lula nos legou Dilma e nos empurrou Temer. Esse custo, o Temer, eu grito junto com o PT, o Fora Temer. Estamos juntos, PT. Só que o meu grito é fora Dilma e fora Temer. Aqui ninguém passa a mão em governante ruim, incorrupto, independentemente do partido. O custo
está caro demais. Quem preside hoje a Petrobras é um tucano, o Pedro Parente, que não é filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, ele não tem ficha, mas ele é tucano todo plumado, da alta plumagem do tucanato. É o legado do Temer ao país. E aí, Mark? Tinha muitos ouvintes aqui participando, e é impressionante porque todas as mensagens que chegam são de apoio à greve. Eu até tentei ver se tinha alguma coisa para equilibrar a participação dos ouvintes, mas quase todas as mensagens são apoiando a greve dos caminhoneiros. O Elton Garbim diz que, aqui mesmo não conseguindo ler as mensagens, ele vai continuar conosco, Denian. Diz que não tem problema não. A Deise Brandalize diz que, na opinião dela, mais categorias deveriam parar. Saúde, educação, agricultura. A agricultura já está parada, até porque o que tem de produtor de leite, por exemplo, na região dos Campos Gerais, nos ouvindo nesse momento, e contando aqui nos comentários, Denian, que está jogando o produto fora porque não tem como estocar, não tem fluxo de transportes, não é pequeno. Também tem participações aqui pelo WhatsApp. O Generoso Martins conta que em Campo Largo, aqui na região metropolitana de Curitiba, as aulas foram suspensas hoje e segunda-feira. Mais cedo, uma ouvinte que contou que as aulas da UniOeste, em Cascavel, também foram suspensas. Então, o país começa a parar literalmente por causa da greve. E eu tenho percebido na sala de aula, eu sou professor universitário, os ouvintes sabem, eu tenho percebido uma diminuição da presença, da frequência dos estudantes em sala de aula. Tem menos aluno, porque tem mais dificuldade de locomoção até a faculdade. Então, enfim, e vem o fim de semana pela frente, e ao que tudo indica, entraremos à segunda-feira ainda com o país sob o colapso da greve dos caminhoneiros. 7h40. Vamos com mais informação. O Ministério Público, aqui do estado do Paraná, instaurou um inquérito civil para investigar se os aumentos nos preços dos postos correspondem ao valor que foi elevado nas distribuidoras. Nem precisa grande investigação, nem precisa suar a camiseta. É evidente que não. O que o MP diz a respeito disso, Mark? De acordo com o Ministério Público, a abertura do procedimento foi motivada pelas denúncias de sucessivas elevações nos valores dos combustíveis aplicadas pelos estabelecimentos após a greve dos caminhoneiros. O Ministério Público pediu ao Sindicombustíveis que os postos encaminhem à Promotoria de Justiça e à Defesa do Consumidor as notas fiscais de entrada de combustível dos últimos 10 dias e também as cópias de cupons fiscais de venda referente ao período da greve. A promotoria reforça que a lei permite o aumento dos preços, mas é proibida a correção abusiva e que, apesar da Constituição ter flexibilizado o mercado de petróleo, é dever do Estado fiscalizar o setor. De acordo com o PROCON, já foram registradas 180 denúncias de preços abusivos em postos de combustíveis. O PROCON também visitou 30 postos para verificar as denúncias e agora inicia o processo de notificação. Reforçando, para denunciar no PROCON, os consumidores devem ligar no telefone 0800 41 15 12. 7h41, 7h41. Terribas, vamos amenizar um pouquinho? Você tem um recado aí pra quem tá afim de trocar de carro, né? Dá uma aliviada, né? Então, às vezes as pessoas estão aí já se programando pra trocar de carro, vai chegar férias agora, aí vai querer viajar. Aproveita trocar agora, que não tem gasolina. Aí você fica lá... É o momento. Não, é porque é o seguinte, né? Vai chegar férias aí de julho, né? As férias de julho estão chegando aí vai querer viajar, vai querer ir pro Beto Carreira, vai querer, sei lá, visitar o parente no interior e aí vai querer ir de carro novo. Então a dica é o seguinte, nesse final de semana, já rolou ontem, hoje tem também e amanhã, sabadão, o mega feirão do Grupo Lelac nas concessionárias Lelac da Marechal e da Mário Tourinho. Neste mega feirão do Grupo da Lelac, você vai ter a oportunidade única de conferir mais de 50 veículos seminovos direto da fábrica, que daí é aquele carro melhor, né? Que é o carro que você vai comprar, o seminovo melhor, com baixa quilometragem, aquela garantia bacana, com taxas a partir de 0,98 ao mês. E a primeira parcela só para depois do Dia dos Pais. Fica melhor ainda. Então você, pai que tá querendo se dar um presente, ou a mulher feliz que quer dar um presente pro marido, a hora é agora, entendeu? E aí, o seguinte, você pode
ir lá nesse final de semana, no Mega Feirão do Grupo Lelac. E tem uma oferta que é sensacional, a oferta daquele Peugeot 2008 Grife. Continua ainda. É aquele bonitão, aquele grandão, SUV grandão. Aquele carro é bacanão. Isso. É o automático a partir de 64.990, tá? É um Peugeot 2008 Grife automático a partir de 64.990. É muito barato. Corra para conferir essas oportunidades exclusivas. Fique mais notícias. Fiquem mais notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Estamos também no facebook.com. Tudo bem com a live aí, Terribas? Tudo bem com a live aqui agora. Tinha uns ouvintes corneteando a gente aqui pelas redes sociais de que nós fizemos um merchan da Lelac. Isso. Mas tem que pagar a conta, né, bonitão? Não, o pessoal... Você quer o jornal no ar? Sabe o que o pessoal falou antes? Tem que fazer uma CPI com o Terribas aí, porque ele deve estar ganhando algum dinheiro da Lelac. Não é... Não é, gente. Que a Lelac é a nossa parceira. Nossa parceira. Aí a Lelac veio e falou assim, ó, a gente gosta muito de jornal. Vamos falar lá com os meninos, e tem que ser dentro do jornal, porque o jornal bomba. O jornal bomba, rapaz. Você aí quer a Lelac dá um dinheirinho pra gente aqui, que eu digo Jovem Pan, pra que a gente tenha estrutura pra manter esse jornal no ar. Pra ter uma espuma bonita de microfone igual essa aqui, ó. Isso, essa é horrorosa. Por que a Jovem Pan fez essa espuma amarela e verde? Não fala assim, porque é um momento partiu pra cima. Que coisa feia. Partiu pra cima. Parece parece o microfone da Band. Partiu pra cima. Isso aí é pra quê? É pra torcer pra seleção brasileira? Partiu pra cima. Você vai torcer pro Brasil na Copa, Terribas? Eu vou. E você, Marcos? Eu já tô começando a criar confiança. Já tô com confiança de novo na seleção. Eu vou torcer por obrigação, mas não tem confiança nenhuma, não. Você não tem? Não, eu tenho. Eu já tô achando que pelo menos ali na semifinal vai chegar. Na semifinal chega. Certeza. Eu não tenho essa certeza, não. Eu tenho. Até semifinal chega. Então, eu acho que chega. Prefiro acreditar. Então tá. Você na torcida pelo Brasil. Isso, na torcida pelo Brasil. Você vai torcer pro Brasil, Daniel? Eu vou torcer pro... Eu vou. Vou porque eu tô... Esse vou... eu vou. Mais ou menos. Não, eu vou torcer. Na Copa passada, eu não torci pro Brasil. Porque... ninguém torceu pro Brasil na Copa passada. Não, ninguém não. Todo mundo torcia pro Brasil. Não. Eu torcia... Eu não torcia... Não queria que levasse 7-1. Doeu, né? Mas eu achava que seria ruim demais pro país que o Brasil vencesse a Copa. Porque a vitória do Brasil na Copa iria causar uma ilusão junto à população mais desinformada de que estaria tudo bem. E o Brasil, naquele momento, estava abastecendo as empreiteiras num esquema de corrupção terrível para a construção da estrutura de uma Copa do Mundo, onde se roubou dinheiro público como se não houvesse amanhã. Além do mais, era um momento em que a ex-presidente Dilma Rousseff se agarrava ao futebol numa tentativa de sobrevivência política e se misturava tudo e se cegava a população que não acompanha a política. Então eu não queria que o Brasil vencesse a Copa, porque iria dar uma alegria muito temporária, muito rapidinha para a população e, na verdade, iria esconder um momento péssimo da realidade brasileira. Então, eu achei bom que o Brasil não ganhou, mas 7-1 também não precisava daquele laço, né? Aquela tunda a gente não precisava ter levado. É porque eu acho que o pessoal ficou meio triste, porque já tinha aquele boato de a Copa tá comprada, já compraram o resultado, o Brasil vai ser campeão. Aí quando o Brasil tomou um 7-1, acabou a teoria com todas as letras. Acabou, acabou. Aí esse ano, a Copa de 2018, eu ia achar bacana que o Brasil vencesse, porque eu acho que a gente já se deu conta do que o Brasil... O que estava acontecendo com o país naquele momento, que foi a roubalheira na Petrobras. Agora a gente já está mais madurinho, pode comemorar com um pouco mais de paz. Mas eu vou confessar algo aqui que é muito meu, muito do Denian, assim. Eu torço pro Brasil, mas eu não perco um jogo do Uruguai. Eu torço pro Uruguai com toda o Uruguai eu nunca mais vou esquecer do zagueiro do Uruguai metendo a mão na bola em cima da linha. Ele se sacrificou ali, tomou o vermelho. E a mordida do Luiz Soares. A hora que foi pro pênalti... Pá, cara, aquilo foi gênio. Aquilo lá é tipo um gol do Pelé. Eu gosto do Uruguai. Aquilo é gênio. Você gosta do Uruguai, Terribas? Eu gosto. Você torce pro Uruguai também, Marcos? Eu gosto. Não tenho eu e o pessoal da carne fraca. É...
Na verdade, eu tava com medo de você falasse Argentina. Daí ia ser ruim. Não, Uruguai. Eu gosto do Uruguai. Eu acho o Uruguai queridão. O Uruguai precisa ser estudado, né? Tem 1 milhão e poucos mil habitantes. A região metropolitana de Curitiba, assim, 1 milhão e pouco, assim, ativos, né? Mas a região metropolitana de Curitiba tem a população do Uruguai inteiro. E o Uruguai tira uma seleção que vai pra Copa e joga de mano. Não, com grandes países vai bem, do mundo. vai forte. Tem um campeonato uruguaio, claro, não é a maravilha do mundo, mas consegue formar lá elencos e tudo. E por uma população tão pequenininha, conseguir montar um time competitivo, a gente conseguiria aqui na região metropolitana de Curitiba, com a população que tem, formar uma seleção, Mark? Não, né? Não. A seleção até porque nossos times aqui então. tem que pedalar muito, né? Tem, opa, né? Não tem dúvida. 7h55, ouvintes, e a gente vai embora. Daniel, o Sérgio Sossaski diz que assim, que nunca foi a favor de greve, mas que agora essa tem o total apoio dele, eles estão certos. O PT condenou porque não conseguiu ter retorno político com essa greve, na opinião dele. Também tem a mensagem aqui do ouvinte no telefone 7988, Luiz Oliveira, dizendo que para quem está procurando combustível, o posto Pelanda tem ainda combustível na Avenida Venceslau Braz, segundo ele. A Renata Silveira aqui concorda contigo, sem contar que o Uruguai, o povo é muito educado, tudo muito organizado por lá. Você comeu aquela parrilhada do mercado municipal de Montevidéu? Bom, né? Muito bom. E é bonito de ver, né? Você come com o estômago e com os olhos também, porque é bonito de ver a grelha cheia dos cortes ali, fica legal. A parrilla uruguaia do Mercado del Puerto é uma coisa de louco, não? Eu comeria agora um assado de tira nesse momento. Um assado de tira nesse momento. Mas agora também poderia vir um lomo, hein, Marcinho? Um lomo. O Marcinho tá aqui, ó. O Marcinho é gaúcho. O Marcinho dança chula. Marcinho, fala aí. Marcinho dança chula. Faz tudo mais, não? Fala aí, Marcinho. Danço chula, danço shot tradicional. Não, o Marcinho dança mesmo. Ele é de ficar piochado em tudo. Participa mesmo? Lógico. Esse daí é gaúcho de dançar e tudo mais. CTG Santa Mônica. O Marcinho é um querido colega nosso aqui da rede da RIC Record, de todo o grupo RIC aqui do Paraná. Veio fazer umas filmagens aqui com a nossa cara. Não vai rolar hoje. Tá ruim a vida. Tá ruim. Valeu, rapaziada. Vambora, Terribas. Vambora, tá na hora, vambora. Verdade que tem uma música nova do Capital Inicial? Tem. É ruim? Não, é boa. Vai tocar daqui a pouco aqui no Rock and Pop. Então tá, fica ligado. A gente vai fazer um lançamento nacional. Registrar essa participação aqui, que é muito legal. A final do telefone 7350, a Carla Zago mandou uma foto aqui que ela flagrou agora, de um dos poucos postos de combustível em Curitiba que ainda tem gasolina, e o pessoal com o porta-mala aberto, cheio de latão mesmo de óleo, sim, sabe? Enchendo de gasolina, ou seja, estamos vivendo o Mad Max, assim, exatamente. O pessoal enche o tanque, bota um tanque extra no porta-mala e enche com medo de ficar sem. Só que não pode, viu? Não vai estocar. Pra levar, não, mas pra levar combustível tem que ser naquele, o Brasil regulou até o... Isso. O reservatório. O reservatório tem que ter o selinho do Inmetro. Tem que tomar cuidado. Não adianta você levar de casa aí garrafa PET achando que isso funciona, porque não dá pra levar. Mas no caos, Deninha, tudo vale. Ontem eu tava indo para casa, tinha ônibus passando por cima do meio-fio. Por que não pode levar gasolina no latão? Tava assim? Tava nesse nível. Tá nesse nível. Walking Dead de noite, 7h30 da noite... ônibus passando em cima do meio-fio, moto saindo por cima da calçada. É uma loucura. E estamos só no começo. Se a greve não terminar, daqui a pouco vai ter mercado com prateleira vazia. A coisa vai ficar pior, se prepare. É isso aí. Vamos embora, gente. Vamos embora. Um abraço no coração de todos. Voltamos na segunda-feira com o nosso super jornal aqui na Jovem Pan. Só uma correção aqui que os ouvintes estão puxando nossa orelha. Quem colocou a mão na bola não foi o zagueiro, foi o próprio Soares. Foi o Soares que defendeu o Soares. Foi sensacional. Voltamos na segunda-feira com o nosso jornal. Aguardamos todo mundo. Tchau.